Boa tarde a todos. Nesta hora nós gostaríamos de dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. Amém. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde, 4 horas da tarde, de quarta-feira, gravando este vídeo para nós publicarmos nas nossas páginas. Amém. Queremos dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, Deus da Bíblia Sagrada. Amém. Para nós, repito, é um motivo de alegria nós estarmos aqui, juntos, através dessas mídias, compartilhando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Não passará a palavra de Deus. Amém. Deus conhece os nossos movimentos, Deus conhece tudo sobre nós. Nós estamos vivendo, diz a Bíblia, e não é eu, os últimos dias. Dias de tribulação, e vai piorar cada dia que se aproxima a vinda de Cristo, vai se piorar mais e mais. As pessoas cada vez mais vão se corromper. O próprio Jesus falou e disse que será como nos dias de Noé a vinda de Cristo. Comiam, bebiam, casavam, edificavam, etc, etc. Até que Noé entrou na arca e veio grande dilúvio. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós não nos cansamos de batermos nesta tecla que a vinda do Filho de Deus será como nos dias de Noé. Amém. Nos resta pedir misericórdia de Deus, pedir clemência de Deus, pedir socorro de Deus, pedir ajuda de Deus. Amém. Pedir que Deus tenha misericórdia de nós, pedir que Deus tenha compaixão de nós, o planeta, porque esse mundo não tem desculpa. Degolar um homem lá num país aí, isso aí é um pecado muito grande diante de Deus. Saiu nas mídias, um homem foi degolado e eles culpam os Estados Unidos. Isso aí é um motivo já de guerra, né? O sangue desse homem não ficará impune. E também sobre esse Juscelino, hoje eu assisti aqui no Facebook que o Fantástico diz que ele é um mentiroso, que ele é um charlatão. Se ele for um charlatão, por que ele não está atrás das grades? Por que ele não está preso? Se ele engana as pessoas, se ele mente, por que ele não está preso? Por que ele está solto? Ontem, anteontem, segunda-feira eu vi ele no programa da Sônia, dando uma entrevista, falando livremente, como se nada tivesse acontecido, como ele estivesse usando o dom dele para o bem, para evitar catástrofe, evitar tragédia que ele vê antecipadamente. Esse acidente do menino, do Eduardo Campos, ele viu em 2005. Então, realmente, isso não pode ficar do jeito que está. Se a Polícia Federal, ele foi investigado pela Polícia Federal, e a Polícia Federal diz que ele é um charlatão, diz que ele é um fraudador, por que ele está solto? Por que ele não vai... Por que ele não vai responder na cadeia? Por que ele ainda está dando entrevista, dizendo que ele avisou fulano, ciclano, beltrano, e já tem... Então isso é muito sério, isso aí. Isso é muito sério. É muito sério. Cabe à polícia investigar e punir os verdadeiros mentirosos e se ele for realmente estiver aí enganando o povo, enganando a população, ele tem que ser comprovado que ele está mentindo. Tem que ser comprovado que ele está mentindo e tem que ser comprovado que é crime que ele faz, e aí ele vai para a cadeia responder pelos crimes. Se não tem nada, ele está solto, ele está dando entrevista normal. É matar a cobra e mostrar o pau.
Essa é a verdade. Matar a cobra e mostrar o pau. Nós queremos não só as denúncias, nós queremos, além das denúncias, nós queremos também que a pessoa pague pelo crime que ela cometeu. E a maneira como a pessoa tem que pagar é ir para a cadeia, ser julgado, condenado, etc, etc, etc. Amém? Então nós iremos ler a palavra de Deus que se encontra no Salmo 114, que diz: o salmista celebra a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho e pelo Jordão. Diz a palavra de Deus que quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó teve um povo bárbaro, Judá ficou sendo seu santuário, Israel seu domínio, o mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiro e os outeiros como cordeiro. Que tiveste o mar que fugiste, tu ao Jordão que tornaste atrás? E vós montes que saltaste como carneiro, e vós outeiros como cordeiro. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de água e o seixo em manancial. Aqui o salmista, diz a Bíblia, que ele celebra a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho e pelo Jordão. Quando o povo de Israel, o povo de Deus, fugia da presença de Faraó, fugia ali dos inimigos, porque Faraó era o inimigo de Deus, não se conformava de Deus tirar aquele povo dali, ele não queria soltar, não queria liberar, e foi pela mão de Deus, pela força de Deus, amém, que Deus tirou o seu povo da terra do Egito, porque Faraó não queria de jeito maneira liberar aquele povo, não queria, e aquele povo era escravo do Egito, do Faraó. Nós já sabemos que foi em meio à perseguição, a fúria, a ira daquele povo, mas Deus deu vitória para o povo de Israel. Deus deu vitória, uma grande vitória, que quando o Faraó decide pegar aos carros o seu exército para buscar o povo de Deus, que já estava andando pelo caminho, e aí eles souberam, eles tinham carros, tinham um exército muito mais potente, muito mais forte do que o povo de Deus, que andava a pé, com milhares e milhares de crianças, mulheres, etc. Mas o Deus Todo-Poderoso estava ali, estava com aquele anjo ali, era a ordenança de Deus, era a vontade de Deus, e Faraó estava lutando com o próprio Deus. E não deu outra, eles passaram pelo Mar Vermelho, o povo de Deus passou primeiro, e quando Faraó passou, a Bíblia diz que o Deus soprou um vento e o Mar Vermelho se fechou e ali consumiu todo o povo de Deus, todo o povo do ímpio. O ímpio, a pessoa que não crê em Deus, a pessoa que odeia os filhos, odeia Deus. O ímpio é uma pessoa que não crê em Deus, que não tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus, e não gosta de Deus, não gosta da palavra de Deus. Essas pessoas, se não se arrependerem dos seus pecados, das suas iniquidades, se essas pessoas não se voltarem para Deus, elas terão o mesmo fim, o mesmo destino, até igual ou até pior do que Faraó. Os inimigos de Deus, a Bíblia diz que os perversos serão lançados no inferno, todo aquele que se esquece de Deus. Por esse motivo, por essa razão, que nós não devemos esquecer nem um minuto de Deus, pedir a misericórdia de Deus, pedir o socorro de Deus, pedir que Deus tenha misericórdia, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe todas as nossas ofensas, porque nós somos seres humanos, nós falhamos, nós pecamos, nós cometemos atos que desagradam a Deus, mas a Bíblia diz que é pela misericórdia de Deus
É pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É pela misericórdia de Deus. Não é por nossos méritos, não é pelo que a gente é bonzinho, a gente é santinho, não. É pela misericórdia de Deus. Deus é muito misericordioso com nós. Senão nós já teríamos sido consumidos no abrir e piscar de olhos. Amém. E aqui o salmista, ele celebra essa passagem maravilhosa. A mesma coisa Moisés fez. Quando Moisés passou pelo Mar Vermelho, quando Deus nos dá uma vitória tem um faraó nos perseguindo, tem um ímpio nos perseguindo, tem um gigante nos perseguindo, tem um demônio nos perseguindo, porque existe os anjos do diabo, existe o Satanás, existe o demônio, e eles lutam contra o crente, eles lutam contra os servos de Deus, mas nós devemos confiar em Deus, invocar o poder de Deus, clamar ao Senhor. A Bíblia diz: resistir ao diabo e o diabo ele fugirá de vós. O diabo ele só vem para matar, para roubar e para destruir as almas dos homens. Ele é o inimigo de Deus. Ele é o inimigo de Deus e, consequentemente, ele é o inimigo do cristão, o inimigo dos filhos de Deus. Mas quando nós resistimos a Satanás, o diabo tem os seus filhos, tem aquelas pessoas que fazem a sua vontade aqui na terra. A pessoa que não se arrepende, não crê em Deus, vive aí fazendo a vontade dos pensamentos, a vontade da carne, etc, etc. E o pior, não crê na Bíblia, não crê na palavra de Deus, essa pessoa, infelizmente, ela faz a vontade. A Bíblia diz que tem dois pais. O pai de Deus, o pai de Jesus, e o outro pai é o pai da mentira. Tem o pai da verdade e o pai da mentira. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que os incrédulos não vejam e creiam em Jesus Cristo. Tem muita gente que diz que Deus não existe, são chamados ateus, que a Bíblia diz que são os incrédulos. A Bíblia não usa essa palavra ateu, mas a Bíblia usa a palavra incrédulo. O incrédulo é aquela pessoa que não crê na palavra de Deus, não crê na palavra de Jesus. Como Jesus pregou para muitos incrédulos, embora Jesus fez muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas, isso não foi suficiente para muita gente não acreditar. E Jesus só opera na nossa vida quando a gente crê. Quando a gente acredita que ele tem poder para fazer um milagre, para ele curar um câncer, curar uma lepra, enfim. Na verdade, Jesus só opera, por isso que Jesus disse: a tua fé te salvou, porque ele precisa de uma fé, ele precisa de uma confiança. Para Jesus agir, ele precisa que a gente confie nele. Ele não vai operar um milagre sem que a gente não busque. Por isso que a gente tem que buscar a Deus, por isso que a gente tem que orar, a gente tem que ir para a igreja, para os cultos, porque ali a gente ora, ali a gente clama a misericórdia de Deus. Quando a gente tem algum problema, a gente... Enfim. Por isso que Jesus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que no mundo onde nós vivemos, um mundo materialista, um mundo que é voltado para as coisas materiais, as coisas da terra, e não é voltado para as coisas espirituais, nós devemos crer que existe um Deus, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo julga. E nosso dever é colocar diante dele as nossas causas. Muitas das vezes a gente perde o controle, mas a gente tem que voltar para Deus e dizer: Deus, tem misericórdia, tem piedade, tem compaixão nessa área, etc, etc, etc. Porque o diabo, ele só quer destruir. O diabo, ele só quer destruir a vida do cristão. Ele só quer saber falar mal daquele cristão. Ele não vê as qualidades do Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que ele é o quê? O nosso adversário, ele é o nosso acusador. Mesmo Jó sendo um homem perfeito diante de Deus, o servo de Deus, mesmo Jó sendo um homem que agradava o coração de Deus, o diabo foi lá com Deus e disse: ele faz isso, ele faz aquilo porque tu abençoou ele, porque tu fez aquilo, tu fez
Tu mexe na riqueza dele para ver se ele não vai blasfemar. Tu não mexe. Então veja que o diabo sempre procura ali um defeito na vida de um crente, na vida de um cristão, para quê? Para instigar Deus a dizer, vamos provar ele. E Deus provou para o diabo que Jó servia e amava a Deus, independentemente das suas riquezas. Independentemente de porque Deus abençoa. Assim nós devemos fazer também, nós devemos amar a Deus. Independentemente do que Deus nos tem, nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, entregar tudo na mão de Deus. Entregar na mão de Deus porque Deus, ele julga com justiça. E ele há de nos, no dia do juízo final, no dia do juízo do trono branco, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que todos nós passaremos pelo grande tribunal de Cristo, nós vamos receber de Jesus Cristo tudo aquilo que nós fazemos. Quem vai nos julgar não vai ser o homem da terra, não é o juiz. Quem vai nos julgar é o próprio Deus. O próprio Jesus é que vai nos julgar segundo aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer, cremos, etc, etc, etc. É Deus é que vai nos julgar, não é o homem que vai dizer, ela merece isso. E a igreja de Deus, os repreensíveis, os justos, os verdadeiros filhos de Deus que moram nessa terra, a verdadeira igreja. Porque Deus, ele não vem buscar uma placa de igreja. Deus não vem buscar uma placa, não. A placa de igreja não salva ninguém. Quem salva a gente é a fé em Deus. Só que nós precisamos de uma igreja para nós congregarmos, para nós fazermos a obra de Deus. Mas dizer, eu estou 20 anos naquela igreja, você salva? Isso não é bíblico. O que salva é nós perseverarmos em Deus. O que salva a gente é nós nos humilharmos diante de Deus. É nós rasgarmos o nosso coração e dizer, Deus, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, tem compaixão de nós, tem clemência de nós. Nós somos seres falhos, cheios de defeitos, etc, etc. O que salva a gente é a fé em Deus, porque Deus falou para a mulher, mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Em meio a toda aquela tribulação que ela tinha, em meio a toda aquela adversidade, aquele conflito ali que ela tinha, externo e também interno, ela perseverou em buscar a Jesus. Ela perseverou em crer em Jesus em meio ali a tanta contrariedade. A mesma coisa hoje. Não é fácil servir a Cristo, não é fácil servir a Jesus, mas mesmo diante de tanta contrariedade, de tanta crítica, de tanto falta de amor, falta de compreensão, falta disso, falta daquilo, enfim, nós temos que crer em Deus. Temos que crer na palavra de Deus e entregar na mão de Deus as nossas causas, porque, como eu já falei, quem vai nos julgar é Deus. Só que a gente pede que Deus também levante homens segundo o coração de Deus, para ter o discernimento de Deus para julgar, igual homens como Salomão, o rei Salomão. O rei Salomão foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus encheu do seu Espírito Santo e ele julgou entre o bem e o mal. Assim também hoje nós pedimos que Deus levante homens que tenham esse discernimento para julgar o bem e o mal, para julgar o certo e o errado. Isso vem de Deus, isso vem da mão de Deus. Isso vem isso vem do coração de Deus, isso é uma dádiva que vem do coração de Deus. E nós cremos que Deus existe, que Deus é real, que Deus não é uma historinha de fada, etc. Cremos que Deus está voltando, que Jesus está voltando e nos resta agora só anunciarmos a sua palavra. Clamarmos a Deus, pedirmos socorro, anunciarmos, pedir que Deus tenha misericórdia desse mundo, desse planeta. Porque existe muita coisa que desagrada o coração de Deus. Começando por mim, para Deus ter misericórdia de mim, da minha alma, do meu espírito, do meu corpo. E crer em Deus, que é Ele que vai me julgar, é Ele que vai me colocar na balança, é Ele que vai vai recompensar o crente. Não vai ser o pastor, não vai ser o dirigente, não vai ser... É o próprio Deus é que vai recompensar. Claro, mediante aquilo que a gente
crê, que a gente acredita. E nós devemos celebrar as pequenas vitórias que Deus nos dá. Eu celebro as pequenas vitórias que Deus... Só o fato de nós estarmos vivos, respirando esse ar que nós temos, nós devemos glorificar ao Senhor. Só esse fato. E o crente, o verdadeiro Filho de Deus, ele é muito criticado. Ele é apedrejado, enfim, se nós olharmos nesse sentido, o verdadeiro Filho de Deus não espera coisa boa nessa terra, porque a Bíblia fala, não é eu, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse tal será salvo. Salvo da ira de Deus. Amém. Salvo da ira de Deus, que muitos nem acreditam. Deus não se ira, Deus não tem raiva, Deus só é amor, só é amor. Então, meu irmão, vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia e vai estudar a Bíblia, porque Deus não é só amor, não. Deus também, ele castiga. Deus também, ele castiga os maus. Nós temos que conhecer a Deus, que Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Ele não vai colocar sempre a mão dele na cabeça de ninguém. Ele vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras. Então, por isso que nós devemos estudar a Bíblia. Mas, Deus tem coragem de me lançar no fogo do inferno? Claro que tem. Se eu for uma pessoa maligna, uma pessoa má, uma pessoa que desagrada o coração de Deus, claro que eu vou para o fogo do inferno. É óbvio. Mas se eu for uma pessoa, uma mulher que agrada o coração de Deus, que teme o coração de Deus, Deus vai me lançar onde? Se eu for uma pessoa generosa, etc, etc. Deus é justo. Deus é justo. Deus é bom, Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. E é pela justiça de Deus que nós clamamos. É pela justiça de Deus que nós clamamos todo santo dia. E nós estamos pregando este Deus, a palavra deste Deus, e dando glória a Deus em pequenas, só pelo fato de nós estarmos aqui respirando e pedindo que Deus venha abençoar esta nação, abençoar esse país, etc, etc, etc.